Fala pessoal, então vamos para mais um vídeo, como tu viu na capa, 30 dias com o Lenovo Game IdeaPad 3i. O que eu achei, o que aconteceu, toda a verdade, mas antes vai ver o review que eu falo no dia que esse notebook chegou, para tu ver o meu feedback e depois o que eu falo aqui do que eu achei. Pois esse notebook eu comprei, que tem no review, eu comprei para o meu uso pessoal, para trazer os vídeos aqui para o canal e vou falar tudo daqui a pouco. Mas antes, se tu gostar desse conteúdo, não esquece de deixar o teu like, pois a opinião aqui vai ser sincera, vai ser o meu ponto de vista e vou dar algumas dicas para vocês. E também não esquece de compartilhar e te inscrever nesse canal para tu aprender mais coisas de informática de um jeito simples. Vamos pro meu análise review, não sei o que dizer, depois da vinheta. Fui! Bom pessoal, vamos começar. O que acontece? Eu não estou mais com o notebook. Pois é, quem me segue lá no Instagram já sabe que eu tô sem o meu notebook, que o meu notebook veio com defeito. E eu vou contar tudo para vocês agora, qual que é o defeito, questões de bateria, desempenho, os upgrades que eu fiz, tanto desempenho para jogo quanto para programa pesado, para o uso do dia a dia. Vou falar a questão de temperatura, dos modos que esse notebook tem. Vou falar do barulho das ventoinhas, que loja eu comprei e se eu vou pegar de novo outro notebook. Então, fica nesse vídeo que eu vou falar de tudo isso e tenho certeza que alguma coisa vai te ajudar. A primeira coisa é o que aconteceu com o meu notebook. O meu notebook ele veio com um defeito. Não sei se foi na fonte, a fonte danificou o equipamento, ou o equipamento estava com algum problema e danificou a fonte. No segundo dia de uso com o notebook, eu estava trabalhando à noite, e ele acabou comecei a ouvir um barulho como se fosse um curto. E aí eu cheguei perto, eu estava com a fonte perto, em cima da mesa, e eu vi que o barulho vinha da fonte. Um barulho bem alto, como se estivesse fazendo um capacitor com defeito, né? Um transformador com defeito. E aí me chamou a atenção. Quando deu 60% de bateria, o barulho diminuiu, tu só conseguia escutar se tu colocasse o ouvido bem perto da fonte. Ok, fiquei de olho e tal, achei meio estranho, não é normal isso fazer, né? Beleza. No outro dia, fui ligar o notebook e notei que a fonte estava fazendo barulho e o notebook também fazia barulho, mas bem baixo. Porque eu tava num lugar com bastante, bem silencioso e eu acabei escutando isso. E aí, como eu fiz os upgrades, na hora de abrir, eu fiz alguns testes e vinha de uns capacitores do processador. Ali a gente ouviu um barulho. E aconteceu por umas 4 vezes. Duas foi editando o vídeo e uma foi jogando e uma foi no uso normal, que foi onde me chamou mais a atenção. E o que? Notebook com 100% de bateria, já no modo que ele não estaria mais carregando, ele simplesmente perdeu bateria. Então ele acabou descarregando e dizia lá que ele não estava carregando e estava com 98%. E aí acabou o Note se descarregando. E aí eu acabei entrando em contato com a Lenovo. E aí fizemos alguns testes, passei todos os relatos. E acabamos vendo que o equipamento estava com um defeito. Pois esse barulho já não era normal, né? E aí, como o notebook estava no período de troca, né? Eu acabei optando em fazer a troca do equipamento. Mas no final eu vou falar de que loja que eu comprei e o que aconteceu. Agora eu vou falar da bateria, que muita gente veio falar que a bateria desse notebook dura demais. E por que eu falei lá no review que a bateria talvez não duraria tudo isso? Pelo seguinte, a gente olhar a potência do notebook e olhar quanto ele vem de potência na bateria de célula e olhar os seus concorrentes, ele não chegaria a níveis de, por exemplo, chegar a 7 horas de bateria, que teve os inscritos ali no comentário do vídeo anterior falou. E por incrível que pareça, não sei o que aconteceu nos primeiros dias, até pode ter sido devido a esse problema, ele estava consumindo bateria bem rápido, tipo 3, 4 horas a bateria se acabava. E aí eu comecei a fazer alguns testes, e aí eu comecei a ter resultados maiores. Por exemplo, teve um dia usando para um uso normal, como usando a internet, vendo vídeo no YouTube, Word, Excel aberto, usando para o dia de escritório, vamos dizer assim, o notebook chegou em 7 horas e meia. E assim eu fiquei assim espantado com essa questão. Mas eu fiz algumas alterações. Que alterações eu fiz? Eu peguei e mudei o modo, que ele, tu apertando segurando o FN. E o que? Tu muda entre 3 modos que o notebook tem. Que é o, se eu não me engano, é o equilibrando, o desempenho e o modo silencioso, ou economia. Não me lembro certo. Mas existem esses 3 modos. E mantendo no modo equilibrando,
ele tem uma autonomia menor, mas eu notei que vai depender muito se entrar alguma atualização, alguma coisa, ele vai variar, mas ele se manteve depois na média assim de 4 a 6 horas de uso ali, sem precisar botar na tomada, claro, usando um uso leve. Quando eu usei para fazer alguns testes, por exemplo, renderizando o vídeo, editando o vídeo, ele caía ali para suas 2 horas e meia, 1 hora e meia, dependendo muito de como eu estivesse usando. Outra coisa que interferia, o teclado iluminado dele ligado, no máximo, ele tem 2 estágios, desligado, um pouco ligado e bem forte para tu usar à noite. Então isso também interferia na questão do consumo. Agora eu vou falar na questão de desempenho para o uso do dia a dia. O desempenho do uso dia a dia, assim, ó, o Note é extremamente rápido. Eu sou de fazer muitas tarefas, eu usava 2 monitor, então um ligado no HDMI e a tela, e assim, o notebook não tinha um engasgo, não tinha nada. Uma coisa que aconteceu, que o meu Windows que veio, ele veio com problema, quando ele veio desatualizado, eu tentei atualizar e ficou manhaca, começou a dar alguns travamentos, eu fiz a formatação e resolvi o problema. Então, se daqui a pouco o teu pode ser que esteja travando, daqui a pouco eu sugiro fazer uma formatação. Questão de jogos, eu não sou uma pessoa assim que sou fissurada por jogos, eu gosto de jogar, até eu instalei o Battlefield 1 para jogar. E o que acontece? Não senti engasgo, tudo no Ultra. Notei que o notebook ele esquenta bastante se tu botar ele no modo desempenho, tá? Testei no modo equilíbrio, ele fica com a temperatura mais baixa, não senti gargalo. Eu também sou uma pessoa que não fico monitorando FPS, tá? Eu boto lá o jogo rodar, eu fico monitorando um pouco a temperatura, por questões assim de segurança, mas assim, o jogo não engasgando, não travando, mantendo a qualidade, eu não dou bola para essas coisas. Eu fiz um teste que eu achei bem interessante passar para vocês, que foi o seguinte: eu conectei o notebook na minha TV e eu não fiz 2 testes. Joguei com a tela no modo estender, então eu jogava o jogo para a TV e ficava com a tela do notebook ligada, tá? E fiz com a tela do notebook desligada e usando só a tela da TV. Eu notei que o notebook ficava mais frio e até os coolers eles giravam com menos velocidade, então ele não chegava a estressar tanto a máquina. Notei essa diferença ali, que ele mantinha um pouco menos a questão de temperatura e de recursos ele usava menos. É uma coisa que eu achei interessante. Não consegui fazer muitos testes, mas nos poucos testes que eu fiz eu notei isso. Questão de edição de vídeo, sensacional. Vídeos com tratamento de cor, efeitos, cortes, né? Vídeos aí do canal que tem média de 15 a 16 minutos, renderizando aí em torno dos seus 6 a 5 minutos, assim, 100%, notebook muito rápido. Vendo a questão do preview, na hora de tu editar ali, qualidade máxima, sem engasgos. Teve um vídeo que teve engasgo, mas tinha um monte de efeito, eu tive que abaixar, mas assim, eu abaixei para um meio da qualidade, né, que depois tem 1/4, baixei para metade da qualidade, funcionou perfeitamente, então ele não teve, mas era um engasgo assim, só naquela parte, depois ele voltava ao normal. Aí eu tive que abaixar, mas de resto, sim, a máquina sensacional para a questão de edição. Eu fiz, para quem não sabe, eu fiz alguns upgrades também, botei lá no Instagram, te convido a me seguir lá. Eu fiz o quê? Eu botei um SSD que eu tinha no meu Note antigo, um SSD convencional, para ter mais espaço, e tirei a memória original e botei 2 memórias da HyperX 2600 DDR4, tá? E assim, fiz testes com 8 e com 16. O que eu notei? Por exemplo, para o programa de edição, eu ganhei em torno de quase 1 minuto aí, por ele ter mais memória para ele poder usar no projeto. Que com os 8 GB, ele chegava no seu limite e eu acabei não tendo gargalo, mas eu notei que eu ganhei em torno quase de 1 minuto aí na hora de renderizar. Para jogos, eu notei que sobra mais memória, então consequentemente tu tem uma folga melhor, tu acaba dando um alívio no processador, porque quando a memória está muito cheia, o processador tem que ficar tirando e relocando as informações mais rápido, porque ele está com um espaço limitado. Com os 16 GB jogando Battlefield 1, eu não tive problema. É bom tu ter, porque daí tu acaba exigindo menos do processador, menos recursos, porque ele tem um espaço de memória maior para ele poder usar sem precisar fazer toda aquela troca que eu comentei antes. Agora eu vou falar para vocês a respeito da temperatura, que eu acabei dando meio que uma palhinha ali na questão dos jogos. A temperatura do notebook para edição, para uso normal, se mantém super estável, não tem assim a questão de a máquina esquentar demais. Até na hora da renderização tu nota que as ventoinhas elas acabam gerando um pouco mais de vento, né, fazendo mais barulho, vendo que elas estão girando uma velocidade maior.
porém o notebook não chega a temperaturas altas, se mantém bem tranquilo. Claro que vai depender de projeto para projeto. E outra questão é a seguinte, a temperatura ela é muito relativa, porque é o seguinte, eu moro no Rio Grande do Sul, aqui na parte de Caxias do Sul, onde a temperatura é mais amena. Então, o que que acontece? Se tu pegar uma pessoa que mora no Nordeste, ela vai ter outro feedback. Por quê? Esse notebook, para jogos, por exemplo, ele não tem um desempenho tão bom e ele tem uma limitação. Acaba sendo limitado o processador, porque quanto mais quente ele fica, é abaixada a potência dele, porque quanto mais potência, mais energia tu colocar, mais quente ele fica. Então, tu vai ter essa limitação se tu morar no Nordeste, se tu morar num lugar que estiver quente. Ah, mas Rafael, eu boto um ventilador, eu boto a mesinha embaixo com cooler. Só que eu penso assim, se teu ar tá quente, no momento que tu jogar ar quente para dentro, ele vai ajudar a resfriar, porque tu vai estar gerando um fluxo de ar, vai estar tirando, querendo ou não, um ar mais quente de dentro, porém o teu ar está quente, então isso vai interferir na questão da temperatura. Então, para jogos, ele esquenta, mantém dentro do que é aceitável. Dei uma pesquisada vendo o que esses processadores da 10ª geração chegam, olhei os concorrentes, ele tem uma temperatura mais alta que alguns modelos, por exemplo, o 5i da Lenovo, que é o mesmo notebook, porém que eu acho a maior cagada que a Lenovo fez, que era o seguinte, cara, vocês montaram dois notebooks iguais, tá? Só muda a placa de vídeo, que o 5i vem com uma 26, uma RTX 2660, tá? E o 3i vem com uma 1650. Custava fazer o mesmo sistema de energia, de resfriamento, porque o 5i tem um dos melhores sistemas de resfriamento. Pode pesquisar aí, vocês vão ver. E é o mesmo notebook. Podia ter feito, eles iam desbancar o mercado, iam ter uma das melhores máquinas. Podiam ter feito, cobra um pouco mais pela questão da refrigeração ser excelente. Mas, tudo bem, isso é uma coisa que não vai mudar, então não adianta a gente reclamar. Eu, quando comprei, eu sabia desse problema, vamos dizer assim, de resfriamento, mas como o meu foco não é jogo, tá? Eu não procuro alta performance de jogo, eu gosto de jogar, pra mim tá ok. Eu não sou ligado, que nem eu comentei lá, não sou ligado pra FPS, essas coisas. O jogo rodando bem, tendo um gráfico bonito, tá ok pra mim. E eu monitoro a temperatura. Ele se manteve bem estável a temperatura, dentro do padrão aceitável. Eu notei que no modo equilibrando é onde o Note trabalha menos quente e o desempenho eu não notei nenhuma alteração nisso. Agora, questão das ventoinhas. Muita gente perguntou, faz barulho ou não faz barulho? Eu sou da seguinte opinião. Se tu tem um notebook mais potente com duas ventoinhas e a hora que tu usar o desempenho ele vai esquentar, com certeza, se tu estiver num ambiente silencioso, tu vai escutar as ventoinhas. Mas não é aquela coisa assim, vamos supor que tu tá num dia a dia normal. Tu começou a usar o desempenho e fica aquele barulhão que não consegue se conversar na sala. Se tu ficar em silêncio, tu vai conseguir ouvir o barulho da ventoinha, o ar circulando. Mas pra mim, é um barulho bem aceitável, não é um barulho alto. Tu não escuta barulho de roncamento, sabe? Que alguns note tu escuta um barulho de turbulência. Tu escuta o barulho do ar ali circulando e tal. Quando o note dá aqueles picos de acelerada, tu escuta um pouco mais. Só que não é nada que atrapalhe. Se tu estiver escutando uma musiquinha, se tu estiver jogando, é uma coisa que não vai te incomodar. Outra questão para acelerar a questão da temperatura em cima do teclado, que muita gente pede. É uma temperatura assim, esquenta, para mim não me incomodou. O teclado dele é excelente, já aproveitando o gancho, usei ele por mais de 30 dias. E assim, é muito boa as teclas, a precisão, muito boa a questão do teclado. E como eu uso bastante, era um dos meus requisitos, né? Então, por que deu ruim? O que aconteceu? Vamos falar disso agora. Vou também já emendar para dizer para quem quer esse notebook, se eu recomendo. E vamos lá. O que acontece? Eu comprei um notebook, foi do Carrefour. Esse notebook dei o azar de vir com defeito. E o sistema do Carrefour ser muito burocrático. Demorou mais de 30 dias, depois de encher muito saco. Eles conseguiram me mandar um código para poder recolher o notebook e levar. Só que nesse período acabou acontecendo o Black Friday e acabou esgotando no estoque deles, e aí eles me sugeriram em devolver o dinheiro. Fiquei muito brabo, também vi várias opções de conseguir de outro meio, acabei pedindo o meu dinheiro de volta, e já está em andamento, o notebook já chegou lá, já foi constatado o defeito, enfim, esperando só a devolução mesmo para mim dar andamento para comprar outro equipamento. A princípio vou comprar o 3i, estou namorando aí para daqui a pouco gastar um pouquinho mais, pegar o 5i, mas não porque a máquina é ruim, pela questão de ele ser um notebook mais potente. Estou de olho ver se aparece uma promoção
boa que compense eu pegar o 5i. Eu vi ele andou dando umas abaixadas aí, mas a princípio, se eu for pegar, eu vou pegar o 13i novamente. Mas como ele acabou dando uma subida de preço aí pós Black Friday, pós Natal, então eu tô de olho. Para quem que é indicado esse notebook? Para quem quer um notebook rápido, para editar, para usar programas como AutoCAD, 3D, programas profissionais mais pesados, vai ter uma excelente máquina, tá? Para quem quer jogar, que não é fissurado em FPS e não vai jogar por tanto tempo, mas como um hobby, não como um uso profissional, vamos dizer assim, o notebook atende muito bem, tá? Se tu vai querer um notebook já mais voltado para jogo, para pegar mais pesado, eu recomendo tu dar uma olhada no 5i. E também quero te indicar que aqui embaixo na descrição tem um link do site da Magazine com o preço do 3i. Tu comprando por lá, tu acaba me ajudando, eu acabo ganhando na indicação, toda a segurança, entrega, tudo. A burocracia é com o Magazine Luiza. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa na descrição. Conta teu feedback que tu achando do teu equipamento. E a gente se vê até um próximo conteúdo. Ou me segue lá nas outras redes sociais pra gente falar mais sobre informática. Forte abraço e fui!